Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e hoje estou aqui para tecer um breve comentário às calúnias que são proferidas constantemente contra São Josafá Concevici. A início de conversa, eu gostaria de dizer que é importante que quando vocês forem ler o blog, que nós estaremos linkando nosso artigo tanto no link na descrição quanto no comentário fixado, que algumas fontes estão escritas nelas, as fontezinhas em azul, está escrito fonte anticatólica. Quando estiver escrito fonte anticatólica, não clique, de preferência. Ou seja, não leia aquele livro, apenas pega o que você precisa e vai embora, apenas isso. Ou seja, não são livros que um católico deveria ler. Se você for uma pessoa que tem algum bom motivo para ler, leia com permissão de um diretor espiritual e mesmo assim, se vê que isso te faz mal, não continue lendo, de preferência, porque são coisas realmente perigosas para a fé, certo? Agora início. Quem foi São Josafá Concevici? Santo padroeiro da União dos Ortodoxos com a Santa Igreja Católica, São Josafá Concevici nasceu no ano de 1580 na cidade de Vladimir, no que era a comunidade polaco-lituana. Destacava-se por preferir abandonar as jogatinas de sua infância para poder viver em oração. Era extremamente estudioso, principalmente no que diz respeito aos assuntos mais nobres, que envolvem a religião. Durante 30 anos, recitou todos os dias, sem nunca deixar de fazê-lo, uma grande parte do ofício divino, que aprendeu decorado. Também se empenhava seriamente no domínio do eslavo eclesiástico. Devido às circunstâncias difíceis de seus pais, ele foi aprendiz do mercador Popovich, em Vilna. Nessa cidade, notável pela corrupção de sua moral e pelas contendas das várias seitas religiosas, ele parecia especialmente guardado pela providência, e conheceu certos homens excelentes, por exemplo, Benjamin Hutsky, sobre cuja direção ele avançou no aprendizado e na virtude. Seu nome, a princípio, não era Josafá, era João. Ele assumiu este nome, Josafá, ao ingressar na Ordem de São Basílio. Em 12 de novembro de 1617, foi relutantemente consagrado bispo de Vitebsk, com direito à sucessão ao arcebispado de Polotsk. Tornou-se arcebispo em 1618. Como bispo, nunca abandonou a vida penitente e a oração, e lutou constantemente pela unidade dos cristãos sobre a comunhão com o Romano Pontífice. Em 1623, no dia 12 de novembro, dia em que comemoramos sua festividade, homens, mulheres e crianças reuniram-se com pedras e atacaram a residência do arcebispo. As massas atacaram e feriram seus servos e assistentes do arcebispo e invadiram a sala onde ele estava sozinho. Um atingiu-o na cabeça com um pedaço de madeira, outro partiu-o com um machado e, quando São Josafá caiu, começaram a espancá-lo. Eles saquearam sua casa, arrastaram seu corpo para a praça, o amaldiçoaram, inclusive as mulheres e as crianças. Eles o arrastaram nu pelas ruas da cidade até a colina com vista para o rio Dívna. Finalmente, depois de amarrar pedras ao corpo morto, eles o jogaram no Dívna em seu ponto mais profundo. Seus restos mortais foram posteriormente recuperados, com as roupas já apodrecidas, mas o corpo incorrupto, que foi escondido de mais profanação. Entre os muitos milagres decorrentes do assassinato de São Josafá está a conversão daqueles assassinos à União Romana. Milhares de dissidentes retornaram à fé católica. Muito significativo é que até mesmo o bispo Smotritsky, que foi o principal arquiteto de sua morte, se tornou católico, apesar das polêmicas que o envolvem. Em maio de 1643, 20 anos depois, o Papa Urbano VIII o declarou bem-aventurado. Mas somente em 29 de junho de 1867 que o Papa Pio IX canonizou o santo. Em 12 de novembro de 1923, tricentenário do martírio de São Josafá, o Papa Pio IX o declarou patrono celestial da reunião entre ortodoxos e católicos. Durante o Concílio Vaticano II, por desejo expresso do Papa São João XXIII, que estava interessado na reunificação dos orientais com a Igreja, o corpo de São Josafá foi finalmente sepultado no magnífico altar de São Basílio na Basílica de São Pedro, salvo engano, o sarcófago mais próximo do túmulo de São Pedro. No ano de 2001, em 12 de novembro, 14 padres ortodoxos participaram da Feira Católica em Włodzimierz, em homenagem a São Josafá. Além disso, o padre ortodoxo Stefan cantou o evangelho nesta mesma missa, e os coros das igrejas ortodoxas e greco-católica cantaram juntos canções litúrgicas e então todos beijaram as relíquias de São Josafá Consavici. Também estarei deixando no nosso blog uma biografia com mais de 1.200 páginas sobre a história de São Josafá e a busca pela união.
Agora vamos passar por algumas calúnias que são apresentadas contra o santo. É claro, alguns orientais que se encontram fora da plena comunhão com a Santa Sé não ficam satisfeitos com a situação e querem a todo custo criar um triunfalismo contra a imagem do nosso herói. Existem algumas calúnias tão absurdas e sem coração que simplesmente nem valem a pena dar atenção, como a acusação de sodomia. Mas, no geral, os detratores de São Josafá se prendem a acusá-lo de ser culpado de assassinato e opressão dos ortodoxos. Uma das acusações mais comuns de ouvir é que São Josafá teve uma atitude desproporcional com os ortodoxos, que seriam pacíficos e apenas não queriam que ele entrasse em sua cidade e espalhasse a fé católica, causando assim um terrível massacre em Moglev. A verdade é que São Josafá tinha a obrigação, como sacerdote católico, de pregar a doutrina católica por todo o mundo, e a tentativa de São Josafá de entrar em Moglev não foi recebida pacificamente pela população, mas muito pelo contrário. A começo de conversa, que ainda antes de São Josafá ir à cidade, o mercador Stepan Tatarin, o abade Epifanos e o prefeito Bodan Sobol montaram uma conspiração para invadir o lobby uniata da cidade e prender os padres de lá, incluindo o servo de Deus Joseph Rutsky. O juiz Ran Buinovich tentou interceder pelos sacerdotes uniatas e foi apedrejado pela população. Quanto a São Josafá, por pouco não havia sido morto, só conseguiu escapar por estar sendo escoltado pelos russardos. O rei Sigismundo III executou os 20 instigadores do motim depois de 2 meses de investigação por tumulto e por terem assassinado um funcionário real. Claro, é verdade que as igrejas ortodoxas foram convertidas em uniatas, mas nada mais justo depois do que os católicos passaram e os padres ortodoxos, que não queriam se converter, simplesmente foram transferidos para mosteiros ortodoxos com manutenção custeada pelo Tesouro do Estado. Bem, todas essas fontes são de fácil acesso, não é difícil de encontrá-las, e eu vou estar ali deixando no blog um link de uma fonte pública, não é nada assim muito difícil de encontrar, que compila todos esses acontecimentos. De qualquer forma, também existem pessoas que tentam se sustentar por meio de uma carta de Leon Sapieha, um católico que teria criticado São Josafá por excesso de violência. Os acusadores apenas não expõem a parte da carta em que Leon Sapieha assumiu que escreveu esta dita carta sob pressão de ameaça, como pode ser averiguado no link que vamos estar deixando lá, que é uma fonte anticatólica, certo? Ou seja, de preferência não leiam, mas quem quiser ler a carta está lá, onde vocês podem ver claramente que ele declara que está escrevendo ali sob pressão. Bem, também não há prova de que as acusações de Sapieha sejam algo mais do que boatos. Tanto é que ele não cita o nome de sequer uma pessoa que tenha sido morta ou oprimida por São Josafá. Também é comum de se ver que os orientais tratam as queixas de São Josafá, o monarca Sigismundo III, como uma desonra, mas é uma pena que com esse mesmo discurso não tratem do fato de que os ortodoxos se aliavam com os protestantes e com os turcos. Novamente, a fonte que vou estar deixando é anticatólica, certo? Tantas acusações necessárias contra tantos santos da Igreja não podem se manter para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade é descoberta. São Josafá, rogai por nós.